Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E estamos estudando nos últimos encontros alguns textos trazidos pela Sueli Calda Schubert no livro Os Poderes da Mente. Então, estamos vendo que ela nos fala sobre o pensamento. E dando continuidade a todos os apontamentos que ela trouxe, vamos lá. Ao pensar, emitimos vibrações que traduzem nossos desejos, tendências e impulsos. Vibrações estas que entram em sintonia com aqueles que pensam como nós, né? Então, por isso que é interessante o estudo do pensamento, e Allan Kardec nos trouxe muitos apontamentos nesse sentido, e os seus continuadores, né, também nos fortalecem muito nesse sentido, porque o pensamento é a base de tudo. O pensamento é a base de tudo, porque através do pensamento nós exteriorizamos o que somos, né? Não através dos nossos atos, daquilo que dizemos. É claro que tem importância, mas o que conta na essência é o pensamento. Porque às vezes uma boa educação polida, né, faz com que possamos ter ali a aparência, né, de pessoas muito comedidas, muito educadas, muito solidárias, mas nem sempre é assim, né? Às vezes é mais fruto de um processo educativo, coisa que é muito importante. Sem dúvida nenhuma, vamos aprendendo, não estamos desmerecendo a educação, coisas que falamos, fazemos, porque é de bom tom, porque é educado, porque deve ser assim. Porque não se deve falar isso, não se deve fazer aquilo. Tudo isso é resultante do processo educativo. E um bom processo educativo vai nos orientando nesse sentido. Mas estamos falando um pouco mais além disso. Porque não pode ficar nisso, né? É preciso que tudo isso alcance a nossa alma, que venha do nosso eu mais profundo, de uma maneira de ser, porque não admite uma outra forma de ser, né? É claro que isso é um processo, né? E a educação, o esclarecimento em todos os sentidos, não só o esclarecimento intelectual, mas importantíssimo esclarecimento moral, quando Allan Kardec afirma não só a educação da instrução, mas a educação moral, né? É isso que fará com que venha à tona em nós, emerja, né? Venha à tona o homem novo, diluindo o homem velho, né? Não abafando o homem velho. Abafar o homem velho é o que temos feito, mas ele está ali. De quando em quando, volta e meia, lá está ele novamente, lá estamos nós, né? Trazendo tudo aquilo que não gostaríamos de trazer. Mas é a diluição. A diluição. E a Sueli, então, está nos dizendo, né, que essas vibrações que emitimos, que saem de nós, elas entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. Estamos, pois, imersos nesse gigantesco oceano de pensamentos e vibrações. Para se ter uma noção do que isso representa, imaginemos o que significam 6 bilhões de pessoas encarnadas pensando. Na época que ela escreveu eram 6, não é? Sem falar nos desencarnados, que também integram a população do orbe terreno, que são em maior número. É esse conjunto formidável de pensamentos e vibrações que constitui a psicosfera do planeta Terra.
Mergulhando um pouco mais profundamente em nossas cogitações, surgem algumas indagações naturais. Como o ser humano começou a pensar? Como pensava o homem primitivo habitante das cavernas? É André Luiz que elucida quanto a esse passo inicial, revelando a trajetória evolutiva do espírito em sua primeira romagem terrena. Ele menciona o momento em que se estabelece o pensamento contínuo da seguinte forma. Então vamos ver o que André Luiz nos traz sobre o pensamento contínuo. Nós sabemos que o pensamento contínuo é atributo, é conquista dos espíritos, né? Portanto, do reino da humanidade. Mas vamos ver. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições de alentada substância íntima, né? Então, aquele ser reencarnante no meio hominal, ele vai desenvolver o pensamento contínuo, porque ele encontra, né, este vasto campo da facilidade da articulação das palavras, coisa que no animal ele não possuía. O corpo animal tem muitas limitações. Aquele que tem, digamos, o dom, né, na verdade não é o dom, que tem ali o equipamento preparado para o canto das aves, né, não tem, né, a sua própria configuração não permite a habilidade manual dos macacoides, dos macacos, né? E assim por diante. Uns com facilidades para umas coisas, outros para as outras, né? Mas o pensamento é a dificuldade de exteriorização pela própria inibição que se encontra no organismo do animal. O animal vive de pensamentos relâmpagos, suficiente para a sua subsistência, né? Dando ali a ação ao instinto. Mas no reino hominal, quando entra-se para a humanidade, é natural que esse pensamento se transforme em pensamento contínuo logo de início, como é dito, nos meios tribais, né, em que renascem as primeiras vezes aqui na Terra determinado espírito, determinado ser, e ele encontra o campo propício para transformar as ideias relâmpagos ou fragmentos em conceitos e inquirições de alentada substância íntima. Esclarece ainda que provém da mente a força que aciona os implementos da voz. A importância e a inter-relação do pensamento e da fala é acentuada por Vygotsky, que é um educador, né, muito estudado na pedagogia, quando ele afirma: o estudo do pensamento e da linguagem é uma das áreas da psicologia em que é particularmente importante ter-se uma clara compreensão das relações interfuncionais. A função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social.
O fato de que o entendimento entre as mentes é impossível sem alguma expressão mediadora é um axioma da psicologia científica. Na ausência de um sistema de signos linguísticos ou não, somente o tipo de comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. A comunicação por meio de movimentos expressivos, observada principalmente entre os animais, é mais uma efusão afetiva do que comunicação. A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana. Vygotsky menciona que a relação entre o pensamento e a palavra é um processo. Ele diz, um movimento contínuo de vai e vem do pensamento para a palavra e vice-versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por transformações que em si mesmas podem ser consideradas um desenvolvimento funcional. O pensamento não é simplesmente expresso em palavras, é por meio delas que ele passa a existir. Cada pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece, se desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema. A doutrina espírita tem esclarecido sobejamente quanto à importância do ato de pensar, no sentido de alertar o ser humano quanto às implicações, reações e resultados que isso acarreta, porquanto é através do pensamento que cada um influencia o mundo ao seu redor. Os benfeitores espirituais têm transmitido notáveis páginas acerca do pensamento, enfatizando o aspecto moral decorrente do ato de pensar, alertando quanto às consequências de mantermos uma postura mental desequilibrada e ensinando como corrigi-la. Então, quanta ajuda nós temos, quantas orientações, né? Nos ensinando aí a importância do ato de pensar. Vejamos, porque existe uma influência. O pensamento não fica na nossa caixa, dentro de nós, né? O pensamento se expande e se encontra, e se afina, e se conjuga com outras mentes e pensamentos afins. O que é muito bom quando os nossos pensamentos forem equilibrados, mas altamente nocivo nesses pensamentos tão doentios que quantas vezes alimentamos, e eles acabam sendo potencializados e retornando a nós mesmos, porque não há como fugirmos do choque do retorno. Emanamos, vamos receber de volta. Repetindo que é muito bom, porque vamos receber de volta muita coisa boa, desde que a tenhamos emanado. Senão, o que voltará para nós potencializado serão essas vibrações deletérias, nocivas, prejudiciais, que insistimos em alimentar, mesmo conhecendo a importância do ato do pensar, como nos alertou Jesus, que o homem erra muito mais por pensamento do que por ações. Vejamos, a propósito, alguns trechos de Emmanuel. Cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda de pensamento que lhe é próprio. Isso quer dizer que, se os pensamentos do indivíduo permanecem em âmbito restrito, se não circunscritos apenas, se estão circunscritos apenas ao seu cotidiano, se sua preocupação predominante é a de arranjar um jeito
para comparecer todos os fins de semana e às vezes nos dias úteis também, aos bares e botequins, aos motéis, tomando mais algumas doses, anestesiando seus problemas, sua consciência com algum tipo de droga, ou aquela sessão de filmes pornográficos, ou em mesas de jogos, sob outro aspecto, se visa amealhar fortuna à custa da desgraça alheia, se está, enfim, em uma conduta perniciosa e que constitua a meta de sua vida, é nesse nível que estará estagiando. As fronteiras mentais da pessoa ficam delimitadas às suas preferências, não se expandem, não se modificam. Então, se os nossos ideais, se as nossas metas, as nossas buscas se restringem apenas ao nosso cotidiano, dentro ali das paixões que alimentamos, é natural que permaneçamos aqui nesse ambiente. Nosso pensamento não consegue atingir o mais alto. Em função dessas fronteiras mentais determinadas pela nossa pequenez, pela, inclusive, nossa falta de inteligência, porque a inteligência nos aponta o desenvolvimento necessário da nossa verticalização. Não apenas nos mantermos na horizontalidade, que satisfaz a nós, a grande maioria, mas àqueles que buscam a verticalização. E buscar a Deus é canalizar o nosso pensamento, os nossos ideais para o alto. O contrário ocorre quando a pessoa anseia por algo mais substancial, quando amplia as fronteiras do raciocínio pelas leituras que a enriqueçam intelectualmente, abrindo a sua compreensão do mundo e da própria existência, impelindo-a entre outras direções, ou mesmo que não tem estudo, cultura, impelindo-a então em outras direções, ou mesmo que não tem estudo, cultura, mas seja alguém que medite no significado de estar vivo, ao mesmo tempo em que cultive sentimentos nobres, essa pessoa alcançará a vida em níveis mais elevados, ampliando assim seus horizontes mentais e favorecendo seu enriquecimento espiritual. Né? Então, não importa, o importante é que se perceba, né? Que temos que buscar aí no significado de estar vivo, né? E cultivarmos, aliás, sentimentos nobres. Após deixar o corpo físico, o espírito se apresenta na espiritualidade em mesmo nível mental que cultivou na Terra, o que evidencia, como é óbvio, a sua condição evolutiva. Nesse sentido, André Luiz explica: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Então, esse fluido cósmico no qual todos estamos mergulhados, né? E é através desse fluido cósmico, então aqui quando fala do pensamento, vimos dessa força inestancável, é porque ela é um subproduto desse fluido cósmico. Isso nós já aprendemos, né? Toda a matéria são derivações
dessa matéria-mãe, dessa matéria geratriz criada por Deus. Só Deus cria matéria, só Deus cria espíritos. Os espíritos trabalham a matéria, se utilizam da matéria criada por Deus, mas Ele cria matéria. Então, as modificações, as diversas modificações dessa matéria seriam como que subproduto desse fluido cósmico. E é a mente que absorve esse fluido cósmico num processo de vida, né? Como a respiração. Respiramos, né? Puxamos ali, né? Alongo haustos quantas vezes, né? Inspiramos aquele ar e vamos alimentando as nossas células, né? E da mesma forma, o pensamento também, ele assimila esse fluido. Por isso que ele é forma, é vida, cria forma. Pensamento é vida atuante. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Isso nós encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Em notável página intitulada Fermento Espiritual, Emmanuel comenta: ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitável. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente, né? Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Isso pensando não só na execução do pensamento através dos nossos atos, pelo corpo físico, mas pelo perispírito. A nossa alma pensa, ela deseja. Quando ela pensa, deseja, ela plasma aquilo que ela está pensando. Existe todo um movimento. Então, Kardec, no livro A Gênese, ele fala: alguém pensa em tirar a vida do outro e planeja, e aquele planejamento não fica na mente. Podemos perceber essa alma caminhando e executando aquilo que ela está desejando, né? Então, isso é muito, muito importante que tenhamos essa noção. E a doutrina bendita que nos esclarece, porque Jesus nos ensinou tudo isso, tudo, mas nós não conseguimos alcançar muitos dos seus ensinamentos. Então, vamos lá. Elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Então, nós somos responsáveis por tudo que pensamos, porque sofremos a influência dos próprios pensamentos, né? Felizes ou infelizes. E somos responsáveis por aquilo que causamos no outro, tudo que nós emanamos, tudo que nós emitimos, somos responsáveis. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Muito bom. Pensamento é fermentação espiritual. E a importância, né? A importância do pensamento. Por isso que é muito bom que a gente mergulhe nesses estudos do pensamento
E nas obras básicas de Kardec há muitos exemplos, muitas considerações, né? E a Sueli Caldas, ela se baseia muito em Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz. Então são estudos, Filomeno, estudos muito confiáveis. E porque aí nós teremos mais condições de frearmos. Há um capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo em que Kardec coloca aquela passagem que Jesus nos fala que o homem peca muito mais por pensamento do que por ações. E Kardec nos coloca que há 3 estágios, digamos assim. Aquele que é atingido pelo mau pensamento e nele se compraz, então pensa no mal, é bombardeado por pensamentos semelhantes, porque atrai afins, né? Mas se compraz, não está em luta, se compraz nos pensamentos inferiores. Aquele que ainda tem, que ainda vem, nascido de si mesmo, captado de outras mentes, ainda vem, mas repudia, está em luta. E aquele que já nem é alcançado por esses pensamentos inferiores, porque se trata de alguém que já venceu a inferioridade, né? Então esse já está com a obra acabada, digamos. Os que estão no segundo estágio estão caminhando por terminar, estão caminhando, né? E os do primeiro estágio estão iniciando. Então, queira Deus que estejamos no segundo estágio. Então, é o nosso papel como senhores da nossa mente, donos do nosso corpo, frearmos determinados pensamentos infelizes quando eles nascem. Importante que freemos quando eles nascem. E isso nos dará uma condição de espíritos em luta. E é muito importante estar em luta, tanto para nós mesmos, quanto para o exemplo que damos a todos aqueles que se afinam conosco e esperam de nós a condição de equilíbrio. Reflitamos muito, que fiquemos com Deus e Jesus em nosso coração. Que fiquemos em paz.